Gostaria de chamar agora o pentátulo moderno, na presença do seu presidente. Obrigado, tá, João? Hélio Meirelles Cardoso e Mariana, me corrija, tá, Mariana? Spir Laporte. Por favor, Mariana. A gente vai seguir a mesma forma como a gente fez com o presidente João Tomazini e com o Givago. O presidente Hélio Meirelles Cardoso terá, no máximo, 20 minutos e a Mariana, 10 minutos. Pentátulo desde 1912, desde as Olimpíadas de Estocolmo, presente. E, por favor, presidente Hélio, o senhor fique à vontade. Eu vou falar de pé, porque eu trouxe uma apresentação, porque o pentátulo é meio complicado, tem que ter uma cola aqui, senão a gente se perde. E não fica nos 20 minutos. Dá licença. Pode passar, me ajuda? Bom, queria agradecer, então, deputado, pelo convite de estar presente aqui na Câmara, nesse evento tão importante. Queria dar o meu agradecimento também pela presença da Mariana Laporta, nossa atleta que é presidente da comissão. Gostaria de também cumprimentar os demais dirigentes, colegas que estão aqui presentes, os demais atletas, o pessoal que veio assistir, prestigiar. Bem, também sinalizar a presença do vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, o Marco Laporta, também que nos prestigia. Eu vou fazer uma apresentação rápida e no final eu vou apresentar mais algumas coisas que é um pouco mais provocativa, que talvez não seja o ambiente aqui para nós discutir, mas eu acho, deputado, que nós precisamos abordar alguns assuntos numa outra oportunidade, outra vez no outro fórum, mas é importante levantar nesse momento que nós estamos aqui na Câmara. Bom, então vou apresentar a confederação, por favor, o próximo. Vou tentar explicar rapidamente o que é o pentátulo moderno, que é uma coisa confusa, complicada, né? Está desde 1912, como foi dito nas Olimpíadas, e ele consiste na prática de 5 disciplinas olímpicas, né? O atleta de pentatlo faz num dia, durante um dia, ele faz 5 disciplinas olímpicas. Começa pela natação, são 200 metros livres, faz a esgrima, todos os atletas jogam contra todos, né? O embate é de 1 minuto, com uma morte súbita, quem tocar vence o embate. Se ninguém tocar em 1 minuto, é derrota para os dois. No hipismo, os cavalos são sorteados, é uma prova de saltos, né? Mas os cavalos são sorteados, nenhum atleta pode levar o seu cavalo para a competição, o organizador que oferece os cavalos são sorteados antes da prova, cada atleta tem 20 minutos de aquecimento para conhecer o cavalo e depois vai fazer a sua prova. E tem a última prova, que é o combinado, nós chamamos de laser run, que é uma corrida com tiro esportivo. Nós chamamos de laser porque a pistola que dá o tiro, ela usa a tecnologia laser. Tá? Não é uma arma de fogo, é uma tecnologia laser. Então, como é que é essa prova? São 4 circuitos, 4 voltas, o atleta tem que acertar 5 vezes no alvo em cada passagem. Quando ele acerta o alvo pelas 5 vezes, ele corre 800 metros, volta, vai para a segunda série de tiros, tem que acertar 5 vezes o alvo está a 10 metros de distância, é uma coisa desse tamaninho, né, Mariana? Difícil até de ver da plateia. E, na final, então, no final da competição, depois disso aí, se tem a decisão dos primeiros colocados. Então, como eu disse, estou falando bem rápido, porque é complicado, não dá para ficar explicando muito essa questão. Vamos seguir, qualquer dúvida depois eu tiro. Bom, falando de Jogos Olímpicos, o pentatlo ele é uma competição, uma das mais rápidas dos Jogos Olímpicos, porque são 2 dias somente de competição, porque os atletas já vão como se fosse uma final, né? São 36 atletas masculino e 36 atletas feminino. Então, você tem 2 competições, cada dia, né, o masculino, no outro dia o feminino. Então, como eu disse, é uma competição muito rápida nos Jogos Olímpicos. A Internacional está tentando incluir o revezamento, uma prova de revezamento, mas ainda não teve sucesso nesse projeto.
Para a questão de participação, de vaga olímpica, a melhor maneira de se obter, a maneira mais fácil, é nos Jogos Pan-Americanos, onde são disputadas, dessas 36 vagas, 5 vagas são disputadas no Pan-Americano, sendo que 2 vagas são para os melhores atletas sul-americanos na colocação final, as outras 2 vagas são para os melhores atletas da América Central e da América do Norte, e a 5ª vaga é do 5º país melhor colocado, que não sejam aqueles 4 ali. Então, é um critério distributivo e que dá a melhor maneira de você obter, a maneira mais fácil de você obter uma classificação para atletas brasileiros, sul-americanos, porque, da outra forma, as outras vagas são disputadas em provas internacionais, que tem uma competição inacreditável, principalmente no masculino, e algumas são 6 vagas que são destinadas ao ranking olímpico também. Então, na verdade, o atleta também pode se classificar pelo ranking olímpico, tá? Participando dessas provas internacionais. Como eu disse, não é fácil. Bom, por favor, o próximo. Agora, passar rapidamente aqui o nosso comportamento do pentatlo no Pan-Americano de Lima, né, que terminou recentemente. No feminino individual, nós conseguimos uma classificação, a vaga, das 2 vagas do sul-americano, nós conseguimos. A nossa atleta Maria Ieda Guimarães, ela foi a primeira sul-americana, né, foi 4º lugar geral, e depois nós tivemos também as outras 2 brasileiras que participaram, foram o 2º e 3º sul-americano, mas, diante da regra, embora tenham 2 vagas, o mesmo país não pode obter 2 vagas. Então, na verdade, embora elas tivessem um resultado excelente, a vaga ficou com a primeira brasileira, que foi a Maria Ieda. Tem 18 anos, um grande sucesso, uma menina formada no nosso centro de treinamento de Deodoro. Depois eu vou mostrar a formação da Maria Ieda. Assim como a Mariana também, que é nossa cria, vamos dizer assim, do centro de treinamento de Deodoro. Bom, o próximo, no masculino, no revezamento na prova de revezamento feminino, as outras 2 brasileiras, né, competiram juntas e ganharam a medalha de bronze lá no Pan-Americano. No masculino individual, o nosso melhor colocado, tivemos 2 atletas, né, o melhor foi o Felipe Nascimento, que é de Pernambuco, que foi o 3º lugar sul-americano, não conseguiu a vaga por causa disso. A vaga ficou com o chileno e com o argentino, que chegaram na frente dele, e o outro atleta, o nosso 2º atleta, foi o 6º sul-americano nessa classificação. Por favor, o próximo. No masculino, no revezamento, eles ficaram em 4º lugar da classificação geral, ficaram em 4º lugar, e depois teve a prova de revezamento misto, com a Ieda e com o Felipe, que nós ficamos no 5º lugar geral do Pan-Americano. Bom, ou seja, em resumo, para Tóquio, né, nós temos já uma atleta classificada. Isso é muito importante, porque o treinamento dela vai se desenvolver com muita tranquilidade, né, com um planejamento bastante adequado, porque vai ter todo esse período aí para que nós possamos oferecer para ela o melhor treinamento possível para Tóquio 2020. Agora, eu queria, antes de falar da confederação, deputado, fazer esse comentário aqui do trabalho que o COB faz, que é excelente, que tem o nome de GET, que é Gestão, Ética e Transparência, que foi um trabalho que desenvolvido a partir já da nova gestão do presidente Paulo Vanderlei. E esse trabalho tem um mérito muito, muito, muito grande, muito relevante, porque está ajudando as confederações que elas alcancem um nível de gestão mais adequado. E é importante que, pela primeira vez, foi feita uma classificação das confederações em relação ao tamanho delas, tanto o tamanho econômico quanto a questão do porte administrativo delas, para ver o que você poderia exigir dessas confederações em termos de alcançar as metas do GET. Então, as metas estabelecidas de alcance para ser premiada, para ter a meritocracia, está em função dessa classificação aqui. Então, vocês podem ver que nós temos 27 confederações pequenas que
que praticamente muitas, provavelmente todas elas aí com patrocinadores reduzidos, ou então não tendo patrocinadores, vivendo em função da Lei Piva, né, com as dificuldades que são inerentes à utilização da verba da Lei Piva, que é o nosso oxigênio. Então, a partir daí, eu queria falar então da Confederação, do Pentathlon, que ela é uma confederação pequena e ela foi fundada só em 2001. É uma das confederações mais jovens da estrutura da gestão administrativa. E ela foi fundada em função da Lei Piva, que, como a Lei Piva dizia que os recursos eram destinados ao esporte olímpico, então, na medida que o pentatlo está nos Jogos Olímpicos desde 1912, ele tem direito ao recurso da Lei Piva, mas, como não tinha uma confederação, ela foi criada em 2001, justamente para fazer jus ao recurso da Lei Piva. Eu fui o segundo presidente eleito. Na verdade, eu fui eleito para completar o mandato do primeiro presidente, porque ele não quis continuar, né, em função de questões particulares, ele não quis continuar, então eu fui indicado para permanecer, para completar o mandato dele, e depois, em função do desempenho, eu fui reeleito em 2004, 2008, 2012, 2016. Eu fiz questão de ressaltar essa questão do tempo, né, porque uma das discussões que nós tivemos recentemente foi a questão da limitação de mandatos de presidente. Então, eu fiz questão de colocar ali, né, a minha situação para dizer, no caso seguinte, né, que, em função da minha vivência no esporte internacional, que foi permitido como presidente da Confederação Brasileira, eu fui eleito, em 2008 auditor, que chama auditor honorário da Federação Internacional, tá? E fui reeleito em 2012 e em 2016. Quer dizer, eu continuo com o cargo de auditor da Federação Internacional. São 2 auditores, o outro é um austríaco, também, que tem sido reeleito. E, em função dessa vivência na internacional, eu gostaria de apresentar um quadro que nos honra muito, deputado, que é o próximo, que são as funções da internacional que são preenchidas por outros brasileiros, né? Isso em função da nossa atuação na Federação Internacional. Nós temos um membro do comitê técnico, nós temos um membro do comitê de business e marketing, nós temos um membro do comitê médico e um membro da corte de arbitragem. Então, ou seja, o Brasil tem uma posição valorizada na internacional com essas 5 indicações, são funções importantíssimas nos comitês, né, que foram conseguidas ao longo desse tempo, né, de atividade, não só na Confederação Brasileira, mas também na Federação Internacional. Eu vou agora comentar aqui também, de uma maneira rápida, como que nós formamos um pentatleta, a dificuldade que nós temos de formar um pentatleta, considerando essa necessidade dele ter bom desempenho em 5 modalidades olímpicas. Então, eu trouxe aqui o caso da nossa medalhista olímpica, a Yane Marques, né, para vocês terem uma ideia. Lembrem que a Confederação nasceu em 2001. Né? Em 2003, a Yane Marques foi selecionada numa seletiva que nós fizemos em Pernambuco, né? Foi feita uma seletiva lá, ela foi selecionada como uma nadadora, né, que tinha um tempo para os 200 metros, um tempo muito bom, mas ela não teria condições de disputar uma oportunidade numa equipe olímpica da natação. Então, ela foi oferecida para ela o pentatlo, ela veio para o pentatlo e ela conseguiu, né, a medalha de ouro no PAN de 2007. A partir daí, ela entrou no programa das Forças Armadas, né, porque nós tínhamos os Jogos Militares em 2011. Então, isso foi com essa entrada dela como 3º sargento do Exército, foi muito importante para o desenvolvimento dela, mas o auxílio do COB, inestimável auxílio do COB, que a partir da medalha de ouro de 2007, o COB investiu maciçamente na Yane. E aí nós conseguimos, ela foi medalha de prata em Guadalajara, conquistou a medalha de bronze em 2012 e a medalha de ouro voltou a ser
campeã pan-americana em Toronto em 2015. Então, vocês podem ver que de 2003 a 2012 foi possível construir uma medalhista olímpica. Tá? Esse é o caso da Yane. Estou resumindo aqui, ela tem várias outras conquistas, aí, várias conquistas, mas eu resumi a trajetória dela. Ela hoje não compete mais, ela é presidente da comissão de atletas do COB, nesse momento era vice-presidente, mas assumiu agora a presidência. É uma atleta que nos orgulha muito pela sua maneira de agir, pela tudo que ela conquistou no esporte, ela nos orgulha muito. Por favor, próximo. Bom, então, aí, só para também ter uma ideia de como custa, né, nós formarmos um atleta, nós temos aqui a natação e a corrida, os custos são razoáveis, não tem muito valor envolvido, mas, no caso do hipismo, da esgrima e do tiro, o custo fica muito maior, né, porque você tem que ter um técnico de hipismo, que não tem em toda esquina, né, tem que ter acesso a bons cavalos para o treinamento ser adequado. Né, na esgrima, nós temos o técnico é importante também, são poucos no Brasil, e o material também é praticamente todo importado. No tiro, o material é importado, como eu falei, da tecnologia laser. Então, nós temos um custo muito elevado para formar um pentatleta. Vamos lá, que o tempo está passando rápido. Também vou resumir aqui, vou dar 2 exemplos, né, como é que acontece. A Yane Marques, como eu falei, ela chegou no pentatlo com 19 anos, já em 2003, como nadadora. Ao longo da carreira dela, ela ingressou no programa das Forças Armadas como 3º sargento, muito importante, em 2009, e a Bolsa Pódio do Ministério do Esporte também ajudou bastante no desenvolvimento dela. Lembre aqui, 2003, 2009, 6 anos, né, que ela teve ali, né, de transição, sendo apoiada basicamente pela Confederação. A Marieda, já no caso, a menina que conseguiu agora a classificação para Tóquio, ela é resultado do nosso trabalho do Centro de Treinamento de Deodoro. Ela também veio como uma nadadora, como alguém que já tinha os fundamentos da natação. Ela, com 9 anos, ela chegou no CT de Deodoro, classificou para Tóquio, né, agora em Lima, com 18 anos. Né? Então, ou seja, ela é um ano mais nova que a Yane, que quando a Yane começou, e ela já está classificada para Tóquio, né, com 18 anos, como eu disse, e como motivação, ela já é 3º sargento da Marinha e já tem uma bolsa atleta nacional. Ela não tem bolsa atleta de pódio, porque ela ainda não preenche a questão do ranking internacional. Bom, eu quero voltar, então, mostrei esse slide, para voltar de novo na questão da confederação, já mostrei esse slide da classificação. Nós somos, como eu disse, pequenos. Vamos lá. Nós temos 5 funcionários CLT, da nossa sede é no Rio de Janeiro. Nós temos o apoio externo para dar conta do recado, nós temos o apoio externo de contabilidade, para a consolidação de prestações de contas da Lei PIVA e também para a comunicação. Tá? Isso tudo é contratação externa temporária. Vamos lá. A diretoria, nós temos o presidente, o vice-presidente acumula a função de diretor técnico e o diretor financeiro acumula a função de diretor-secretário. Nós temos, no momento, 7 federações filiadas, sendo que das 7, 2 estão em estágio de regularização, lembrando que elas não têm condições, não têm suporte financeiro e praticamente tudo é bancado pela confederação. A nossa verba da Lei PIVA para 2019 é de 3,1 milhões. Nós temos o COB, dentro da linha de fortalecer as confederações na questão de treinamento. O COB já aportou em projetos adicionais, esse ano, R$470 mil. Esses projetos aí incluíam a preparação para o PAN de Lima, a participação de outras competições visando a vaga em Tóquio, como eu disse, pelo ranking, e também o treinamento para Tóquio. Nós estamos agora recebendo o mestre de armas francês Daniel Levavasseur, que é o técnico de esgrima que nos auxilia na preparação dos atletas na esgrima. Ele está vindo agora, no final do ano, para o Brasil, com esse recurso, parte desses recursos que o COB nos apoiou. Lembrando também que a confederação nunca teve patrocinador. Ok? Bom, eu terminei
a parte que no resto desse 1 minuto que me falta, deputado, eu queria só trazer, como eu lhe falei, uma coisa que afeta muito as confederações e que nós, às vezes, nós não temos conhecimento, né, do impacto. As leis vão sendo feitas, as regulamentações vão sendo feitas e elas vão acumulando compromissos, responsabilidades, exigências. Então, eu fiz um breve histórico, né, ele não esgota, não é para ser discutido aqui, é só para nós mentalizarmos aqui a dificuldade que aquelas 27 confederações, principalmente as pequenas, encaram no seu dia a dia. Então, vou começar com a Lei Piva, com a Lei Pelé, desculpa, a Lei Pelé, lá de 1998. Tá? Em seguida, nós tivemos a Lei Piva em 2001. Tivemos uma nova lei em 2003. Tivemos uma nova lei em 2010. Todas essas leis aqui modificaram a Lei Pelé, estabelecendo novos compromissos, novas responsabilidades. Tivemos, em 2011, a Lei Pódio, do atleta pódio, né? Aqui, que foi muito importante. Finalmente, 15 anos depois, a Lei Pelé foi regulamentada por esse decreto aqui de 2013. Tá? 15 anos depois ocorreu a regulamentação. Mas eis que, em 2013, uma outra lei surgiu, depois da regulamentação, tá? Uma outra lei surgiu, incluindo o artigo 18A na Lei Pelé, que é o grande artigo que modifica toda a questão da gestão do esporte brasileiro. Tá? Por favor, o próximo. Aí nós tivemos a portaria do Ministério da 224, do Ministério do Esporte, que regulamentou o artigo 18A, sem ter um decreto que regulamentou isso. Quer dizer, nós viemos da lei diretamente para a portaria 224. Depois, a lei do Profut, em 2015, ela também altera a Lei Pelé em relação aos esportes olímpicos também, não só ao futebol. Depois teve o doping, a lei de doping, em 2016. Aí a portaria ME de 115 substituiu a 224 com novas atribuições para as confederações. E, por fim, nós estamos agora vivenciando a Lei 13756 de 2018. Então, eu deixei isso aí para mostrar o quanto que nós temos hoje de sobrecarga administrativa, legal, para dar conta nas confederações. Isso afeta muito a gestão das confederações pequenas. Eu vou terminar, então, por favor, próximo. Outra coisa também é que a questão da limitação da atividade meio, que, pela regulamentação, até bem pouco tempo era 20%, e nós agora estamos com 25%. No caso da Confederação de Pentatlo, isso representa, com os 25 mil, que nós temos 55 mil reais por mês para dar conta de todas as atividades meio. Tá? 65 mil. Agora eu vou listar aqui rapidamente, passar voando, para não atrapalhar. Tudo que é atividade meio que nós temos temos que contemplar com 65 mil reais. Então está lá, ó, salários e encargo de 2 funcionários, suporte ao Conselho de Administração, aluguel, condomínio e energia da sede, suporte ao Conselho Fiscal, energia, telefonia e serviços de limpeza, suporte à comissão de atletas, material de escritório, informática e limpeza, telefonia móvel e internet, manutenção de equipamentos de TI, manutenção do site institucional, transporte em geral, táxi, ônibus, metrô, etc., etc., viagens de dirigentes e pessoal administrativo. Essa viagem aqui, sem hotel, está consumindo 4% daquele meu valor de 62 mil. Por isso que eu não venho a Brasília, por isso que eu não participo, eu evito, porque senão a gente não tem dinheiro para fazer outras coisas. E ali vai, ó, custo de assembleias, todas essas leis aí justificaram ter assembleias para modificação de estatuto, que nós tivemos que pagar para o cartório para registrar um novo estatuto, para mandar para Brasília, para mandar para o COB, etc., etc. Assessoria jurídica, assessoria de marketing, assessoria de comunicação, suporte ao STJD, serviço de contabilidade, serviço de prestação de contas, atendimento aos órgãos públicos, relacionamento com entidades internacionais, a ouvidoria, auditoria interna e compliance, que também são exigidos, desenvolvimento de recursos humanos, para pagar curso para funcionários, né, para eles se desenvolver, serviço de auditoria independente, que também é recomendável que tenha, mas nós não temos, remuneração de dirigentes e plano de saúde, que nós também não temos. Então, isso aí tudo, essa listinha aí, tem de caber nos 62,5 mil reais por mês. Então, tem outras observações aqui, que nós não podemos
por exemplo, o dinheiro da Lei Piva do ano, nós não podemos fazer uma reserva técnica para usar nos anos seguintes. Isso dificulta também muito a gestão das entidades. Por quê? Porque, como nós temos o critério de meritocracia, tem um sério risco da verba do ano seguinte ser menor do que a do ano em curso. Por exemplo, hoje o Pentato é beneficiado pelos resultados da IANE em Londres e no Pan-Americano. No ano que vem, já não vai contar isso. Então, teoricamente, nós estamos perdendo pontos e temos um risco do nosso recurso diminuir, mas eu não posso fazer reserva técnica com o dinheiro que eu tenho hoje para utilizar nos próximos anos, porque não é permitido pelas considerações do TCU. Muito obrigado pelo convite. Desculpa invadir o tempo aqui. Tá? Mas acho que era importante passar isso. Obrigado, presidente Hélio. Super importante. Parabéns pelo seu trabalho. A Iane realmente foi um achado lá em Recife, e de uma excelente nadadora, ela se tornou medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres. E bacana a longevidade dela, medalha de ouro em 2007 e medalha de ouro em 2015. Parabéns. E agora eu convido a Mariana, fruto do Centro de Treinamento lá no Rio de Janeiro, de Deodoro. Mariana, fique à vontade, ouvir e perceber com a sua sensibilidade de atleta como anda o pentatlo moderno no Brasil. Obrigado. Ok, obrigada, deputado. Com licença, senhores. Não sei. Onde é que é o botão? Tá. Então, boa tarde. Eu sou pioneira aí do projeto, né, do Centro de Treinamento Pentajovem Rio, mas eu fiz natação desde os meus 2 anos, cheguei a fazer um circuito de maratona aquática e conheci o pentatlo moderno por ser amante do esporte, amante da modalidade. A nossa comissão foi criada em 2016, né, após a Olimpíada, né, foi dar início também em 2017, e tem o objetivo de estabelecer esse elo, né, de criar esse elo entre os atletas e a Confederação Brasileira, né, compartilhando as informações e as ideias relacionadas às competições no âmbito municipal, estadual, federal, internacional, e levando as ideias dos atletas e as vontades dos atletas para a nossa confederação. Hoje, a nossa comissão tem 5 membros, então, sendo eu como presidente. O William Moinhos é o nosso vice-presidente. Eles estavam competindo agora na Polônia, também ele e o Felipe. A Iane, né, é ruim falar depois, porque o nosso presidente já falou praticamente tudo sobre ela, então ela foi nossa medalhista olímpica. Hoje ela trabalha na Secretaria do Esporte de Recife, então faz uns projetos maravilhosos lá com as crianças em Recife. O nosso ex-atleta Henrico Ortolani, do Felipe Nascimento, já falei, junto com o William Moinhos. Então, eu e o William, nós fomos os pioneiros do projeto. Com 1 ano de projeto, com 1 ano de pentatlo moderno, a gente foi para a Olimpíada da Juventude, né? Hoje a gente tem o caso da Ieda, que também é formada no nosso centro de treinamento, com 9 anos, né, 8, 9 anos de projeto, ela pleiteou a vaga olímpica dela nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Hoje, a nossa maior luta, a nossa maior guerra com a CBPM é a nossa atualização do regulamento técnico, da orientação técnica, tirando essa parcialidade que nos parece, que é o que a gente recebe dos atletas também, né, agindo com maior imparcialidade. A questão dos índices técnicos, que eu me recordo que na última audiência também foi discutido, né, que a gente acha que os índices técnicos são estratosféricos, então são inalcançáveis para os nossos atletas, tanto que a nossa atleta Ieda Guimarães, ela pleiteou, ela conseguiu a vaga de Tóquio 2020, ela não tem índice, né, que foi estabelecido pelo diretor técnico, no nosso regulamento. Então, ela não tem o índice, mas conseguiu a vaga dela olímpica aí pela vaga sul-americana. E também a atualização, que não está muito claro na composição da equipe, que representa o Brasil nas competições internacionais. Então, está aí a nossa atleta Ieda Guimarães, que foi a 4ª agora no Pan-Americano. O presidente Hélio já falou mais ou menos sobre ela. Ela é atleta lá do Centro de Treinamento do Pentajovem Rio, né, que
é o primeiro projeto no Rio de Janeiro, que a gente tem como coordenador técnico Fábio Correia. Ela foi eleita a melhor atleta de pentatlo moderno, em 2019, e está fazendo uma preparação no centro de treinamento do COB, né, do time Brasil, que fica lá no Rio de Janeiro. Então, ela faz a preparação psicológica dela lá. Ela vai começar a fazer os testes físicos para poder acompanhar a evolução dela. E o treinamento de preparação física também, que é o treinamento de neuromuscular, né, que ela vai começar a fazer no COB também. Ela é atleta, entrou esse ano, está para se formar ainda da Marinha do Brasil. Né? Esse projeto das Forças Armadas é muito importante para os atletas, principalmente para a nossa confederação, que sobrevive de verba pública. Né? E também ela é bolsista, né, do Programa Federal do Bolsa Atleta, que, como eu já falei, eles são verbas que auxiliam no desenvolvimento do atleta, quando a gente precisa pagar um fisioterapeuta, nutricionista e serviços por fora. Né? Nós participamos, quer dizer, eu participo das assembleias anuais, extraordinárias e as ordinárias. Tenho um direito a voto, nossa comissão tem um direito a voto. Participei também esse ano do planejamento estratégico, junto com o COB, mas a gente não toma decisão desse planejamento estratégico. A gente escuta, a gente participa, mas a gente não toma decisão, né? A gente não participa da confecção desse planejamento. Bom, a nossa comissão tenta atender ao máximo as necessidades dos atletas, então a gente ouve. Eu treino também, eu ainda treino. Hoje eu sou atleta de pentatlo aeronáutico, então sou exclusivamente atleta militar. Eu treino no centro de treinamento, ainda junto com o pessoal de Deodoro, então estou sempre em contato com os atletas. A gente tenta atender às necessidades deles, a gente escuta, eu escuto, eu sei como é que é o nosso dia a dia lá, né, a nossa rotina de atleta. A gente perdeu a piscina de 50 metros lá, que a parede caiu. Então, a gente está treinando na piscina de 25, foi um legado olímpico. A gente está treinando na piscina de 25, que a piscina ela foi interditada. E eu sempre tento escutar e agir com imparcialidade na decisão, quando eu vou levar as ideias para a confederação também. Como eu acho que é assunto comum de todas as confederações, né, que a gente precisa de investimentos físicos na estrutura física, por exemplo, no centro de treinamento, que eu falei que a parede da piscina caiu, não é culpa da confederação, né, porque a confederação sustenta, ela repassa a verba, para a gente aluga o espaço para a gente usar. Dos recursos humanos, né, numa equipe multidisciplinar, que a gente sabe da importância de um fisiologista, de um nutricionista, de um psicólogo para acompanhar os atletas, tanto os atletas de base, que estão em formação, quanto os atletas do alto rendimento. O apoio aos técnicos e os professores, porque o que acontece hoje é que nós, na verdade, lá no centro de treinamento, a gente tem 2 professores que são funcionários públicos, então acabam tendo esse problema de receber a verba pública também do COB, né? O nosso presidente corre atrás para eles conseguirem se manter lá no projeto com um salário. E de material, que também estava discutindo, que eu estava comentando com o Hélio lá na sala, sobre as armas laser, que é difícil a gente trazer esse material para cá, ainda é nossa dificuldade de trazer arma laser para o Brasil, mais por documentação do que por imposto, que também é um muro a se atravessar, né, o imposto e os documentos para importação. Os equipamentos de esgrima, não que a natação e a corrida não sejam esportes que não demandam muito dinheiro, né, que são materiais caros também, mas em relação aos nossos outros esportes, que é a esgrima e o tiro e o hipismo, realmente essas outras 3 modalidades, essas últimas 3 modalidades são as que demandam maior parte do dinheiro. Então, como a gente também já tinha falado, ele tinha falado, não temos patrocínios de empresa privada e também não é esporte midiático, né? Então, a gente sobrevive porque fomos pioneiros aí nas Olimpíadas do contemporânea, né, moderna, com o Pierre de Coubertin, então a gente não sai do programa olímpico porque foi tudo criado, modificado, reinventado. Hoje o nosso esporte, né, começou
de uma forma, separado, por exemplo, o combinado, que é o tiro separado da corrida no início, e hoje a gente tenta fazer um esporte mais midiático, que chama atenção, num mesmo complexo para poder evitar esse transporte, né, do público e dos nossos próprios atletas durante a competição. E é isso. Obrigada. Tem um contato, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, comigo, no caso. Tá? Obrigada. Legal, Mariana. Muito obrigado. Foi ótima a sua apresentação e uma imagem que me marca aí de sucesso, que é muito bom a gente ver, é a Maria Ieda, como você mencionou, 9 anos no projeto, né? E ela novinha, com 18 anos, se classifica para Tóquio. E aquela imagem dela correndo ali é muito forte, é muito maneiro. É muito bacana você ver como ela foi beneficiada por um projeto com o treinador Fábio, né, e com vocês. E eu fiquei curioso, qual é a piscina que caiu o muro? Que foi usada para pentáculo moderno. A piscina de 50 metros, a piscina olímpica. Ali mesmo, no complexo? É aquela que fica, tipo, num platô um pouco mais alto? É? Isso. Caramba! Que foi do PAN, eu nadei nessa E piscina. eles já tinham feito uma reforma na piscina, mesmo? porque o muro que a parede tinha caído e caiu a parede de novo. É inacreditável, uma piscina olímpica que foi utilizada nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Ela já foi construída na época padrão FINA, que era o fino da natação em Deodoro, e que nos motivou a criar lá o nosso centro de treinamento. Sim. Para os Jogos de 2016, ela foi refeita totalmente, só aproveitaram o buraco. Sim. Só aproveitaram o buraco e ela foi refeita totalmente. E já tem mais de um ano que a parede caiu, está lá no fundo. Estão discutindo, em função desses problemas todos de legais, né? Estão discutindo quem é o dono de quem deve cobrar de quem deve... E está lá, um legado que não é utilizado simplesmente porque uma obra recentíssima em cima de outra acabou acontecendo isso. O Virgílio está aqui, a gente nadou na piscina do Fluminense, né, Virgílio? Ela tinha um ladrilho todo manchado, lembra? Mas só que foi construído em 1960 e nunca tinha dado problema. Aí os azulejos eram todos manchados, aí foram fazer uma reforma, agora, 2 anos depois, ela está dando vazamento. E a piscina do Vasco é de 1950, a piscina do Vasco é cópia das Olimpíadas de 1952 em Helsinki. Ela foi feita em 53 e 54, também nunca deu problema. Impressionante, né? O Fluminense era encardido o azulejo, mas só que não vazava, né? Aí foram tirar o... Mas, Mariana, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, presidente Hélio.